No começo do século XX, no final da década de 1910, as motocicletas chegaram ao Brasil. Em São Luís, nos anos 30, grupos de motociclistas se organizavam. Um dos maiores grupos da época encontravam-se pontualmente às 21 horas em frente à Igreja do Carmo. Esse grupo era formado basicamente por maranhenses, imigrantes portugueses e sírios libaneses. Eram 60 no total. Juntos, maranhenses, migrantes e imigrantes fundaram em 3 de setembro de 1937 o Cycle Moto Clube de São Luís. Em pouquíssimo tempo, mudou e passou-se a chamar Motoclube de São Luís. Honra o moto, o valor da nossa gente, grande foi em todo o seu passado. No dia 17 de setembro de 1939, sob o manto verde e branco, o futebol do motoclube estreava nos campos maranhenses. Em 1940, o saudoso César Budi tomou posse como presidente e adotou uma série de mudanças profundas na agremiação. Talvez a mais simbólica tenha sido a alteração das cores do uniforme oficial. Foi sob a sua gestão que o motoclube assumiu a identidade rubro-negra, que permanece até hoje. Nesse mesmo ano, o moto participaria de sua primeira competição oficial de futebol, o Campeonato Maranhense. Não tardou para o clube encontrar o caminho das vitórias. E quando achou a trilha, escreveu uma das mais poderosas histórias do futebol, o heptacampeonato maranhense. Campeão em 1944, 45, 46, 47, 48, 49, 50. O motoclube era imbatível. Por essa época, apareceram as primeiras citações do moto na imprensa, com a alcunha de Papão do Norte. E honrou seu apelido carinhoso, ganhando sua mais importante conquista do ponto de vista nacional. Em 1948, o Papão conquista o Torneio dos Campeões do Norte, superando em campo o Paysandu, campeão paraense, e o Fortaleza, campeão cearense. Após vitórias imponentes de 5-2 no Paysandu e 5-1 no Fortaleza, no Torneio dos Campeões e no Tetracampeonato Maranhense, conquistado no mesmo ano, não haviam dúvidas que o motoclube consagrou-se definitivamente como o Papão do Norte. O motoclube inicia a década de 50 com o inigualável heptacampeonato e coloca seu nome em letras maiúsculas na história esportiva do estado. Um feito tão grandioso que nunca foi superado ou sequer igualado por um rival ou adversário em campos maranhenses. A equipe base, que fez história e entrou no campeonato com Rui, Santiago, Carapuça, Merci, Jejeca, Pinheirinho, Batistão, Galego, Cosmos, Ananias e Dengoso, sob o comando do treinador Jaime Guimarães. Ainda nessa década, o motoclube levantaria a taça do Campeonato Maranhense por mais 2 vezes, nos anos de 1955 e 59. Bem mais uma década repleta de conquistas rubro-negra nos gramados maranhenses. Em 1960, conquistou o bicampeonato no estado. Em 1961, o troféu Deputado César Budi, em Brasília, uma homenagem ao saudoso ex-presidente do clube. Nos anos de 1960, 61, 67 e 68, participou da antiga Taça Brasil, campeonato que daria origem ao Brasileirão, alcançando em 1968 o honroso 8º lugar entre a elite do esporte nacional. Enquanto isso, nos campos do Maranhão, escrevia mais uma vez o nome do clube na história com a majestosa conquista do tricampeonato maranhense, nos anos de 1966, 67 e 68. Com esses resultados, reconhecidos e valorizados pelos clubes de todo o Brasil, o motoclube caminhava para mais uma década representando o futebol maranhense dentro da elite esportiva do país. Durante os anos 70, a organização do futebol no Brasil mudou bastante. A Confederação Brasileira de Desportos, que viria a ser a atual Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, mudou o formato e o nome da principal competição do país, trocando a Taça Brasil pelo Campeonato Nacional dos Clubes, disputado pelo Papão em 1972. Também em 72, o Papão conquistaria 2 títulos, a Taça Cidade de São Luís e o importante Torneio Maranhão-Pará, sendo esse último conquistado de forma invicta pelo moto.
Não existem registros oficiais, mas é um consenso que foram nos primeiros anos desta década que surgiu o hino oficial do clube. Motoclube de tantas tradições, colocado entre os grandes vencedores. Seu nome vive em nossos corações e nos lábios de muitos torcedores. Campeão de 1000 feitos gloriosos, de heroísmo sem par e de coragem. Recebe agora mesmo nesse instante. As mudanças no futebol brasileiro continuavam. E a CBD mudou mais uma vez a principal competição nacional. O Campeonato Nacional de Clubes deixaria de existir, dando lugar à Copa Brasil. O Motoclube disputou a Copa Brasil nos anos de 1975, 78 e 79, enfrentando mais uma vez a elite do futebol de todo o país. Entre as diversas competições disputadas, o Papão não abria mão do Campeonato Maranhense, que conquistou durante a década mais de 2 vezes, em 1974 e 77. Mais mudanças aconteceram no futebol brasileiro na década de 80. A CBD foi desmembrada, e desse acontecimento nasce a CBF atual. A CBF, por sua vez, pressionada pelos clubes para reajustar os moldes da principal disputa nacional, abandona o formato da Copa Brasil e cria a Taça de Ouro, com os 40 clubes de elite do futebol. O restante dos clubes nacionais que disputavam a Copa Brasil foram competir a Taça Prata, Taça Bronze. O Papão participou da Taça de Ouro nos anos de 1982, 83 e 84. Destaca-se nesse período o memorável empate contra o Flamengo de Zico, Júnior e companhia, em pleno Maracanã. Foi graças ao talento do Galinho de Quintino, numa bola parada, que o rubro-negro carioca alcançou o empate nesta partida. Neste jogo, o Motoclube encantou o país com futebol soberano sobre o estelar Flamengo, campeão do mundo em 1981. Em 1983, o Moto também conquistaria mais uma vez o tricampeonato maranhense. Após as vitórias consecutivas de 1981 e 1982. Antes do final da década, o Motoclube ainda paparia mais um campeonato, o Maranhense, de 89. Durante os anos de 1990, o Motoclube passou por uma série de desventuras, que afetaram profundamente o clube. Mesmo assim, o clube teve um destaque na conquista da Taça Cidade de São Luís, em 1993, e na conquista da Taça Cidade de Teresina, em 1997. O Moto também esteve presente na primeira edição da Copa do Brasil, entre a elite futebolística nacional, em 1990. Disputa que voltou a participar antes do final da década, em 1999. Embora tenha encarado seguidos rebaixamentos no Brasileirão, em meio a crises administrativas e financeiras, a torcida nunca deixou de comparecer e apoiar o clube, chegando a bater recorde de público da Série C do Brasileirão, em 8 de novembro de 1999. No jogo contra o Fluminense do Rio de Janeiro, em pleno Castelão. Após o jejum de 11 anos, sem conquistar o Campeonato Maranhense, e o Sampaio Corrêa está classificado para a final do ano de 2000, por ter ganho o segundo turno da competição, o time do Motoclube, com muita dedicação, levou o terceiro turno e classificou-se para disputar a final com seu maior rival. São Luís respirava a final, só se falava nisso. E foi no dia 4 de agosto, perante quase 30 mil torcedores motenses e bolivianos, que a partida aconteceu. Os atletas que entraram em campo pelo Moto foram Tião, Isael, Jackson, Gilson, Alan, Fernando, Cosme, Eduardo, Preto, Jack Jones e Pedrinho, sob o comando do técnico Brasília. Um jogo duro e pegado, onde 7 jogadores foram expulsos. Raça e rivalidade numa disputa palmo a palmo pelo gramado. Entre atenção e olhares atentos, a estrela do artilheiro Jack Jones brilhou mais forte. E com 2 gols dele, o Papão ganhou o arquirrival, para delírio dos torcedores que comemoraram o título de coração aberto e aliviado. O capitão Gilson, enfim, erguia novamente a taça do campeão maranhense. E junto, erguiam-se milhares de gritos. É campeão! Além de conquistas em campo, o Papão teve vitórias do lado de fora. Uma delas foi a inauguração do seu novo CT, o Centro de Treinamento Pereira dos Santos, em 2003. E em 2004 ganharia também a Taça Cidade de São Luís.
ainda em 2004, seria novamente campeão maranhense, bem como em 2006 e 2008. Além das vitórias e conquistas, o Motoclube representou o Maranhão por 5 oportunidades na Copa do Brasil, enfrentando a elite do futebol em 2001, 2, 3, 5, 6, 7 e 9. Com muitas dificuldades, dentro e fora do campo, a década de 2010 não deixou saudade aos motenses. Mesmo em baixa, o clube sagrou-se campeão maranhense em 2 oportunidades, 2016 e 2018. Ainda em 2016, o Moto conquistou o acesso à Série C do Brasileirão. A torcida comemorou muito, recebeu os jogadores no aeroporto com uma grande festa e seguiram com uma gigantesca carreata pelas ruas e avenidas de São Luís. E participou da Copa do Brasil, nos de 2015 e 2017. Em 2021, em meio à maior pandemia de nossa geração, inicia um projeto de retomada do clube. O mais impressionante é a paixão do torcedor, que se mantém fiel ao clube e marca presença nos jogos do time. Uma nação rubro-negra que torce pelo retorno dos títulos e da alegria. 26 títulos de campeão maranhense. Único time heptacampeão do futebol do Maranhão. 2 vezes tricampeão, 2 vezes bicampeão, 9 títulos isolados, 3 taças Cidade de São Luís, campeão do Norte, campeão invicto do torneio Maranhão-Pará. Um clube onde sua história de 85 anos se confunde com a própria trajetória do esporte no estado. O valor da nossa gente, grande foi em todo o seu passado. Acelera o Motoclube! Salve Papão do Norte! Nosso lema é vencer de ânimo forte, com justa fama de Papão do Norte. Marchemos nesse instante para a glória, na conquista de mais uma vitória. Ó moto surpreendente, time de fibra e de garra, quando te lanças à frente, nenhuma defesa te barra.